Muito bem, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. O que é que dá vida para a igreja? Muitas vezes nós crentes estamos tentando achar algum segredo para dar vida, para dar ânimo, para dar sucesso para a igreja, para nós mesmos, talvez para nossas famílias. Eu preciso alguma coisa relevante que dê certo na minha vida. Vários anos atrás, a nossa família se juntou para uma reunião da família lá nos Estados Unidos. Alguns dos meus irmãos moram lá. E nós estávamos no estado de Colorado e tiramos um dia para visitar uma mina de ouro. E do lado de fora dessa mina de ouro, enquanto a gente esperava o guia nos levar pelo tour, eles nos ensinaram a garimpar por ouro num riacho que passava em frente daquela mina. Então sim, irmãos, já fui garimpeiro. Então nós paramos ali, né, enrolamos as calças, começamos a procurar, e nessa hora, tudo que brilha é ouro, né? Mas só que não, né? E aí começamos, e não estava achando nada. E comecei a conversar com uma senhora que estava cuidando daquela parte. E perguntei para ela: você já garimpou muito? Sim, já garimpei em muitos lugares, no Alasca, no Canadá. E você já encontrou muito ouro? Sim, já encontrei muito ouro. Só que você olhava, era alguém já gasta pela vida, vestindo trapos. E aquilo parecia que não combinar direito. Alguns minutos depois, abriu-se então a nossa vez, do nosso grupo fazer o tour. E entramos numa mina desativada, mas que ainda tinha resquícios na parede do ouro verdadeiro. Eles falavam que tinha milhões de dólares em ouro ainda ali para ser explorado. O contraste me marcou. Uma senhora ali garimpando por algum pozinho do lado de uma mina de ouro com riquezas. Queridos, muitas vezes nós também garimpamos por respostas para tantas perguntas da nossa vida e da igreja. Enquanto ao lado nós temos a mina de ouro, que é a palavra de Deus, com as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Às vezes visitamos igrejas procurando onde que eu vou sentir uma presença, algo que eu me sinto conectado. Que programas tem? Tem algo legal para os meus filhos? Qual a personalidade carismática do seu pastor? Será que eles oferecem algum tipo de terapia e assim por diante? Mas será que perguntamos: nesta igreja eu ouço a palavra de Deus? Tantas vezes nós abandonamos os tesouros da Bíblia para garimpar em outro lugar, tentando resolver com influenciadores, às vezes tentando resolver problemas do coração com remédios e terapias, tentando fazer de tudo, juntar pessoas para dar alguma resposta, quando a palavra de Deus precisa ser central em nossas vidas e em nossa igreja. 2 semanas atrás, hoje à noite, terminando semana que vem, nós estamos estudando uma frase que nós cremos que resume muito do que a Bíblia diz que uma igreja bíblica deve ser. O que nós, como PIBA, queremos ser, especialmente lembrar disso nos nossos 45 anos. Nós queremos ser uma igreja cada vez mais madura, centrada na palavra, que sempre serve a Cristo, para que todos os povos o adorem. E por isso, eu quero nessa manhã convidar os irmãos a olhar um texto, uma história do Antigo Testamento, Neemias 8, com suas Bíblias abertas, em que nós vemos como o povo de Deus do Velho Testamento encontrou ouro puro, vida verdadeira, poderia até chamar de um avivamento, ao voltarem-se para a palavra de Deus e colocá-la como centro
de sua vida e nação. Quando chegamos aqui, nós lembramos que Israel vivia um momento singular em sua história. Eles tinham pecado, abandonado a Deus em favor dos ídolos, e por isso Deus havia expulso eles da terra prometida. Eles foram exilados na Babilônia durante 70 anos. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Mas agora eles voltaram. Eles voltaram e Deus, em sua graça, trouxe seu povo de volta, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, e estão aprendendo outra vez a ser e viver como povo de Deus. Mas eram tempos difíceis, instabilidade social, lutas econômicas, ameaças internacionais, incertezas por todo lado. Algumas semelhanças com os dias de hoje. Vamos ver então como eles colocaram a palavra no centro. Acompanhe a leitura dos versículos 1 a 8. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem, na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que aconteceu nessa história até aqui? Começou bem o início de um avivamento naquela comunidade. Como? Através de um novo programa, um novo livro de autoajuda, um novo super pregador? Não. A palavra foi colocada no centro da vida daquele povo, através da leitura e pregação dela. O povo se reuniu, o povo pediu para que trouxesse a palavra. Eles então ouviram. Se você notar, várias vezes ele diz quem estava lá, quem conseguia entender. Homens, mulheres, todas as idades que conseguissem entender. E eles podiam ouvir e podiam ver. Colocaram um púlpito, colocaram um lugar alto para que todos vissem que aquela mensagem está vindo da palavra. Não era invenção de Esdras, não era invenção dos outros líderes, não era invenção dos levitas, era o que a palavra dizia. E o que eles faziam? Liam e explicavam. Lia o texto e mostrava claramente as explicações, versículo 8, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Queridos, a palavra se torna central na vida de uma igreja quando ela é lida, explicada, e como nós vamos ver na sequência, e também aplicada à vida da igreja.
É o que nós chamamos de exposição bíblica, pregação expositiva, mesma coisa. Nós não vamos procurando as minhas ideias, as ideias do pregador para falar alguma coisa interessante, mas olhar para o texto, ler o que diz, explicar e aplicar para a vida da igreja. Quais foram as atitudes do povo? Atenção, reverência, adoração. Eles adoraram o grande Deus que os deu a sua Bíblia, a sua palavra. E eles ficaram lá, queridos, ao ar livre durante 6 horas, vocês notaram? Desde o amanhecer até o meio-dia. Boa ideia para a gente fazer um novo culto assim, né? Vamos fazer assim agora? A gente vai fazer lá no estacionamento, né? Vamos começar às 6 da manhã e vamos até meio-dia. Será que a gente tem essa mesma necessidade, apego à palavra de Deus? Mas, queridos, nós vamos ver as reações disso na vida deles. O resumo desse capítulo seria o seguinte. Pode passar para mim? Travou aqui, por favor. A palavra, obrigado. A palavra explicada e aplicada produz vida para o povo de Deus. A palavra explicada e aplicada produz vida para o povo de Deus. É isso que acontece quando a palavra de Deus é o centro de seu povo, seja do povo do Antigo Testamento, seja hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então as reações deles, lendo os próximos versículos. Acompanhe a leitura dos versículos 9 a 12, ainda em Neemias 8. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A centralidade da palavra produz transformação. Ao ouvirem a leitura e a explicação da palavra, isso afetou as suas emoções. Nós começamos vendo tristeza. Por que essa tristeza? Porque com o pecado deles foi confrontado. Eles viram o quão longe tinham andado do Senhor, que motivou a disciplina de Deus, e choravam diante do Senhor, contritos pelo seu pecado. Mas isso conduziu a outra reação, a alegria, porque Deus agiu em misericórdia para salvá-los, para trazê-los de volta do cativeiro. Queridos, a pregação da palavra, quando a Bíblia é o centro de nossos, não só o culto, mas nossas vidas, também traz reações diferentes. Você talvez lembra quando você era criança e estava brincando na rua, talvez aprendendo a andar de bicicleta, caiu, ralou o joelho, e aí leva lá, vai lá chorando, e seu pai ou sua mãe vem com um líquido vermelho. Lembra o que chamava? Mertiolate. Legal aquilo lá, não era? Era uma disciplina ao mesmo tempo que era um tratamento, não é? Porque passava, mas já está vermelho, está sangrando. Não, passava aquilo lá e ardia. Mas ardia enquanto tratava as impurezas ali.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela sonda nossos corações. Ela nos confronta, aponta o nosso pecado, a nossa idolatria, o nosso coração que anda longe de Deus. Mas, então causa tristeza e contrição, sim. Mas então nos aponta para o Salvador. Aponta para o Deus gracioso que nós sabemos que em Cristo pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, ressuscitou e nos dá o perdão, a liberdade, nos redimiu do pecado. Por isso que os líderes falam aqui, sim, vocês estão entendendo, mas hoje é dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos um Deus, sim, que disciplina, que castiga o pecado daqueles que não se arrependem, não abraçam pela fé a sua graça. Mas o exílio acabou. Deus está mostrando a sua misericórdia outra vez, os trazendo de volta. O sorriso de Deus está sobre eles, e por isso vocês têm força para celebrar. É que nem um filho que está jogando em algum campeonato, talvez jogando na escolinha de futebol, e ele vê seu pai ali na torcida, né, sorrindo para ele. Isso enche ele de empolgação para continuar, porque ele sabe que seu pai está ali e o ama. Verdadeira alegria, verdadeira força para se levantar de manhã e viver para Cristo, vem de ver na palavra o quanto eu sou um grande pecador e o quanto Ele é um grande Salvador. Verdadeira exposição bíblica aponta o nosso pecado e nos aponta para Cristo. Vamos ver outra reação nos versículos 13 a 18. Acompanhe na sua Bíblia o restante da leitura da passagem. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes, tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinha voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. A centralidade da palavra produz também a reação de celebração. A celebração da salvação. Queridos, quando nós ouvimos e entendemos a palavra de Deus, passamos a ter uma fome demais, de conhecer mais da Bíblia. Os líderes então aqui se reuniram no dia seguinte para cavar mais a palavra, encontrar mais ouro puro ali. E descobriram algo interessante. Era o 7º mês. E nesse mês Deus havia ordenado uma festa, a festa dos tabernáculos. E da forma que Deus tinha mandado, era para eles fazerem cabanas no quintal de casa, nas praças da cidade, e passar 7 dias acampando. Agora, tem um detalhe aqui. O texto diz que eles nunca tinham feito isso desde a época de Josué. Sim, eles haviam celebrado a festa, mas não com tudo que foi ordenado. 1000 anos havia passado sem eles obedecerem esses detalhes do texto. Agora, eu quero que você imagine a reação desse pessoal.
Eles acabaram de viajar quilômetros e quilômetros para voltar para Jerusalém. Estavam reconstruindo suas casas. E talvez alguns falando assim: pera lá, Esdras. Não, aí vocês estão sendo radical. Acabei de comprar um colchão fofinho. Eu vou ter que acampar durante uma semana. Que programa de índio é esse? As crianças eu acho que curtiram. Legal, papai, nós vamos acampar no quintal. Mas os outros, gente, aí não, hoje em dia você tem que entender. A gente tem que entender o contexto, sabe? A gente tem que atualizar isso aí, não é mais desse jeito. Não. Eles aplicaram o que a palavra disse, para eles celebrarem juntos, nos detalhes que a palavra ordenava. Agora, ao fazer isso, o que o texto diz? Fizeram de uma forma legalista, só para cumprir, só porque mandou? Não, eles se alegraram e festejaram. Sabe por quê? Porque esta festa celebrava a história da salvação, a história da redenção. Não era à toa que eles iam dormir em umas barraquinhas feitas com galhos e folhas. Isso lembrava lá atrás, quando Deus os resgatou da escravidão no Egito. E durante 40 anos eles acamparam no deserto. Deus havia redimido o seu povo da escravidão. Agora, 1000 anos depois, outra vez, eles estavam no cativeiro na Babilônia. Mas Deus foi fiel e os trouxe de volta. O mesmo Deus de salvação. O Deus de salvação que nós conhecemos ainda melhor, por causa da obra de Cristo Jesus. Queridos, o Deus da Bíblia é o Deus que nos ensina a celebrar a redenção. Celebramos essa mesma história quando nos reunimos como igreja, através do batismo e a ceia, relembrando o que Cristo fez por nós. Vemos que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus da primeira igreja batista de Atibaia. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Foi a palavra que nos ensinou ao longo dos nossos 45 anos de história, a passar a ter vários líderes, vários presbíteros, cuidando do pastoreio da igreja. Foi a palavra que nos instruiu como igreja a investir na revitalização de outras igrejas doentes, a investir em pastores e treiná-los para a obra do ministério, a enfatizar nos ministérios de missões, comunhão social, doutrina, louvor, administração, a construir não um templo, porque Deus mora dentro desses prédios, mas a palavra nos ensinou que nós somos a igreja, o povo, e podemos ter até um ginásio para alcançar mais pessoas com o evangelho. Foi a palavra que nos ensinou a permanecer firmes em meio a uma transição pastoral, em meio a uma pandemia. É a palavra que precisa ser o centro de nossa igreja, porque a palavra explicada e aplicada produz vida para o povo de Deus. Nós queremos celebrar 45 anos centralizados na palavra. Essa frase que tem marcado nossa história do pastor Mendes, tem marcado isso, nossa busca como igreja. Onde estão as respostas então para as perguntas e lutas da vida? Onde está a chave para uma vida saudável, para crescer em Atibaia? Na Bíblia. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, o servo de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Homens e mulheres, igreja, nós crescemos quando nós colocamos a palavra como centro da nossa igreja e das nossas vidas pessoais. Buscando durante a semana, deixando de lado garimpar no pragmatismo, vale o que der certo. Mas procurar na palavra onde temos a mina de ouro, priorizando estar aqui para ouvir a pregação da palavra,
de manhã, de noite, na escola dominical, durante a semana, buscando, lendo a palavra em família, individualmente, minando os tesouros para que sejamos transformados, vivificados na palavra de Cristo. A palavra, explicada e aplicada, produz vida para o povo de Deus. Senhor, edifica a tua igreja, pelo teu evangelho, proclamado em tua palavra, e que ela seja cada vez mais o centro de nossa igreja, para vivermos a alegria e celebração da salvação em nossas vidas e da nossa história, por causa da tua graça, porque o Senhor nos alcançou. E que agora, ao celebrarmos mais uma forma de demonstrar isso na ceia do Senhor, o Senhor nos lembre da grande redenção que temos em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém.